Olá! Estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, a pauta nós vamos falar sobre um projeto super interessante. A pauta é a indústria criativa. E nós vamos conhecer uma rede ibero-americana em economia criativa. E vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, que é o professor doutor Cristiano Marques, da Universidade Fevale. Ele que é doutor em comunicação social, né? E tem uma vasta experiência dentro dessa área da economia criativa. É coordenador também do curso de mestrado em indústria criativa da Universidade Fevale, fundador, então, dessa rede, né, juntamente com um parceiro lá do Rio de Janeiro, que ele vai comentar, enfim. Seja bem-vindo, Cris. Eu queria te ouvir aqui, vai ser muito legal esse papo. Obrigado pelo convite, Diana. Obrigado pela apresentação, né? Vai ser muito bacana. E o que a gente tem feito com a indústria criativa, acho que tem inspirado muita gente, não só aqui no Novo Hamburgo, mas no estado e no país, né? A gente está construindo uma coisa muito legal. É muito maravilhoso, né? E essa questão da cooperação, né? Acho que está muito na pauta aqui desse novo mundo que a gente quer construir, né, Cris? Acho que é bem pertinente. Mas, Cris, olha só, antes da gente começar a falar sobre essa rede tão importante, né? Eu queria te ouvir um pouquinho assim sobre a tua trajetória, né? Conta assim, rápidas pinceladas, como é que surgiu e como é que chegaste, então, a essa temática da indústria criativa. Então tá, eu vou tentar ser bem sucinto, porque senão a gente vai o tempo todo do programa só na trajetória. Desde pequeno eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar com a parte de arte, com a parte de tecnologia. E meu pai é dono de editora, né, até hoje, então comecei cheirando livro, indo em gráfica, e quando eu fui caindo em design gráfico, publicidade, música, teatro, e aí eu já estava perdido na vida, né? Até eu acabar nos jogos digitais alguns anos atrás. Mas eu acabei fazendo mestrado e doutorado e enveredando para dar aula, né, para entrar na academia mesmo. Na época eu tinha uma agência de publicidade em Porto Alegre, que ainda existe com os meus sócios, uma agência bem legal. E eu acabei entrando para a academia, e dentro da academia é a minha paixão, né? São os setores criativos dos mais diversos. E eu acabei transformando essa minha paixão em objeto de estudo. Começou com os jogos digitais, todo mundo conhece pelos cursos, o curso de jogos digitais da Fevale, o Cris dos Games, isso, aquilo, mas num determinado momento as nossas antenas se ligaram aqui, enquanto a gente discutia as questões dos jogos, para o que estava acontecendo no mundo e no Brasil sobre indústria criativa, que começou, a discussão no Brasil, ela começa a ganhar um peso por volta de 2004, com o evento que aconteceu em São Paulo. E lá a gente já começou a se ligar, o curso de games começou em 2007, e nós já, quando deu, nós construímos o primeiro mestrado de indústrias criativas da América Latina em 2014, ali, nossa primeira turma. E aí acaba virando meu objeto de estudo e essa aproximação, porque como eu tenho esse pé no mercado, tudo que eu falei antes de setor criativo, eu tive agência, meu pai teve editora, eu tive desenvolvedor de games, então culminou em a gente ter um programa que conversa muito bem entre academia, mercado, governo, faz todas essas pontas, né? Isso é muito legal, né? E a gente precisa disso estar acontecendo, né, no nosso meio para a gente realmente colocar e para que os projetos, principalmente da academia, né, eles consigam chegar à sociedade, impactar, né? Porque, na verdade, a gente está resolvendo os problemas, né, de alguém, né? Que eu acho que é também o desejo aí da rede de vocês, né? Mas, Cris, assim, ó, antes, me fala um pouquinho, para quem nunca ouviu falar, o que é a indústria criativa e quais são as principais noções, assim, para quem nunca viu, né, sobre essa temática. Tá bem. Então, a indústria criativa, ela começa a ser discutida com essa expressão no meio dos anos 90. Tá? Então, meados dos anos 90, dois países que são responsáveis por consolidar essa discussão, que é a Austrália e a Inglaterra, mais no meio político, mas, obviamente, posteriormente já no meio acadêmico, na consolidação das discussões de reflexão, começa a discutir, e ali, do meado dos anos 90 até o final dos anos 2000, começa a se consolidar essa ideia do que é a indústria e a economia criativa. Tem uma diferença entre a indústria e a economia criativa. A indústria está mais relacionada com, dizendo respeito aos setores que produzem, que criam, né, objetos, produtos e serviços dentro desses setores, que são caracterizados por aqueles setores que dependem da criatividade tanto quanto como sua matéria-prima, como o fruto de saída dessa reflexão, que pode ser um produto ou pode ser um serviço. Então, a gente está falando, por exemplo, estou olhando meu violão aqui atrás, aqui, né? Música. Então, a matéria-prima da música é a criatividade, é o viver, é o imaginário. Constrói-se uma letra, constrói-se, né, uma musicalidade,
e isso gera como fruto vários produtos, que podem ser a própria música, pode ser, em termos físicos, os álbuns, podem ser os shows, e isso vai se espalhando. Então, os setores criativos, eles são setores que são super dependentes da criatividade, porque eles têm um ciclo de produto sempre renovado, né? E que entregam também um produto que normalmente é de consumo intelectual, de fruição, de natureza de entretenimento. A Inglaterra, ela nomeou lá no final dos anos 90, 97, 98, a primeira lista, que basicamente, a partir dali, começam as discussões, e é em cima dessas listas que se atualiza, que se discute uma entrada ou outra. Mas, basicamente, tu tem muitos setores culturais artísticos e alguns setores de prestação de serviços criativos. Seriam eles, por exemplo, no núcleo cultural artístico, dança, teatro, literatura, música, né, festividades. Nos setores que já começam a ser um pouco mais funcionais, tu vai ter audiovisual, jornalismo, games, e nos de prestação de serviço, tu já começa a ter arquitetura, design, moda, publicidade. Então, com algumas variações aí dentro, essa é a ideia. A única diferença para a economia criativa, quando a gente fala, e a rede é de economia criativa, é que a economia criativa ela abrange um pouco mais que a questão de produção do núcleo, que é a indústria. Então, só para dar um exemplo bem rápido, assim, se a gente continuar na música aqui, o cantor, o instrumentista, o compositor, eles são indústria criativa, eles estão no núcleo de criação desses produtos. Uma loja que vende instrumentos, ela não é indústria criativa, mas ela é economia criativa, porque ela é um setor que gera riqueza a partir de outros setores industriais. Então, é como se a gente estivesse falando de uma cadeia de produção. Então, aquilo que não está no core da criação, mas se é relacionado com aquele setor, já abrange para o conceito que a gente chamaria de economia criativa. Por exemplo, escolas de música, lojas que vendem instrumentos, e assim a gente vai, né? Muito bem, legal, legal. E a rede, Cris, assim, como é que surgiu, né? Partiu de você e de um parceiro teu lá do Rio, né? Conta pra gente, assim, como é que surgiu essa ideia? Bom, a rede foi... Eu posso te contar a história super casual dela, assim, né? Porque nós construímos o programa em 2014, foi o primeiro, e ali em seguida alguns programas começaram a se inspirar ou construir as suas próprias jornadas, né? A SPM, no caso, construiu a sua jornada. Nós tivemos o programa de Pernambuco, que se inspirou muito na gente, que são parceiros que nos conhecem há muito tempo, que se inspiraram, inclusive, no nosso curso de jogos digitais. Eles também têm um curso de jogos digitais. Depois eles vão para o mesmo mestrado em indústria criativa lá em Pernambuco, né? Então, eu acabei conhecendo o João em um congresso da Fevale, né, que eu acho que até, de repente, deve estar aí, num dos nossos congressos interdisciplinares, né, dos programas. E o João veio dar uma palestra. E eu não me envolvi muito naquele ano, né? Nós estávamos com outras questões, outras demandas, mas acabei fazendo o final do congresso tocando com a banda de professores, aqui, né, que nós tínhamos no curso de comunicação. E aí, quando eu toquei no final, a professora Mary, que estava participando pelo nosso programa, e convidou o João, e conheceu ele, nos apresentou, e a partir dali a gente começou um papo de apresentar os laboratórios. Então, eu mostrei o laboratório de criatividade, a gente começou a falar de música, o trabalho dele era sobre samba, sobre futebol, e como um bom papo informal para poder gerar um brainstorming, né, nós acabamos trocando ali as figurinhas, e eu acabei discutindo com ele depois, online, a possibilidade da gente começar a fazer mais trabalhos juntos. E aí surgiu na SPM a possibilidade de um congresso que eles iam realizar lá, um congresso pequeno, como se fosse um seminário, que a gente faz de 1, 2 dias, mais interno, e ele quis me convidar. E aí eu contei para ele já de um outro programa que nós temos aqui em São Borja, que também se inspirou muito na gente de indústria criativa. Ele conseguiu convidar eles, e esse encontro nesse congresso na SPM, que aconteceu em 2019, ali início de 19, final de 18, agora não me lembro direito a data, foi final de 18. Foi ele que deu o passo inicial para a rede, porque aí foi a SPM, fomos nós, foi São Borja, eu falei de Pernambuco, aí a gente já convidou, a primeira reunião informal, nada com contrato nem nada, foi nesse congresso no Rio de Janeiro. Qual é que era a ideia da rede? Nós tínhamos mais parceiros, porque quando o mestrado começou, nós localizamos em torno de 5 programas no mundo, além do nosso, como indústria criativa, economia criativa, né? Hoje tem bem mais.
Mas nós, nesse mapeamento, acabamos ficando muito próximo da Universidade Católica do Porto, do professor Luiz Teixeira. Né? Uhum. Então, quando eu conversei com o João, que eu contei o que a gente fazia, como eles faziam, que a gente começou a ter uma sinergia, e eu conhecia um pouco mais dos que estavam surgindo, a gente marcou essa reunião. Né? Essa reunião da USTAT, qual é que era a função da rede, assim, na verdade? Era congregar os programas de pesquisa que, inicialmente, possuíam nominalmente indústria e economia criativa. Porque a gente sabe que o assunto ele é muito interdisciplinar, né? Sim. Não tem dono esse assunto. Um programa, eu fui meu mestrado, doutorado em comunicação. Pode entrar num mestrado disciplinar e estudar. Nós temos aqui o meu programa primo, que foi o que tu realizou, que é o de processos culturais. Qualquer objeto que eu estudo aqui, posso estudar ali, tem um viés diferente. Né? Então, a gente tinha essa noção. Só que, inicialmente, o que a gente propôs foi juntar os programas que estavam com o nome, que estavam pegando bastante, dizendo, olha, nós somos essa defesa de área, de campo. Obviamente que a gente sabia que tinham programas que circulavam em volta, muito próximos, que a gente também mantinha esse contato. E aí surge a rede. Né? A rede ela surge ali com a primeira reunião no final de 2018. E logo ali em 2019 teve um congresso em Brasília, que nós fomos eu, o João e mais algumas pessoas aqui da Fevale, que era uma das reuniões da CAPES para discutir programas, como é que eram as avaliações. E lá mesmo em Brasília nós acabamos descobrindo, num programa que eu conhecia, da Universidade Católica de Brasília, que surgiu mais um mestrado em indústria criativa. Então a rede ia surgindo e ia crescendo. Né? Uhum. Hoje, nominalmente, se eu não me engano, no Brasil, deixa eu nomear aqui, então é a Fevale, a SPM do Rio, a Unipamp São Borja, a Católica de Pernambuco, a Católica de Brasília, que participam da rede, as nominais, assim. Sim. A Católica do Porto, tá? Por isso que a rede é ibero-americana, a gente está tentando achar mais parceiros aí, e um programa temporário que surgiu agora do Itaú Cultural com a URGS em São Paulo. Então, uma coisa que eu acho super curiosa, já que a gente está falando aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, no programa, e que se eu falo isso numa mesa em outro lugar eu apoio pelo bairrismo, né? É que tu tem a URGS, que já tinha esse movimento muito grande com o Leandro, antes mesmo do programa de economia deles, né, nesse com o Itaú Cultural. Tu tem São Borja, tu tem a Fevale. No estado, tu já tem 3 nominais. Né? Então, o nosso estado tem uma grande preocupação nas últimas décadas em tentar compreender a dinâmica econômica na área da cultura, das artes, dos serviços. Né? Cris, olha só, pensando aqui, tu disseste, né, é ainda uma temática pouco falada, enfim, tem poucos países ainda se desenvolvendo. Comparativamente, tá, o Brasil está em que pé, assim, dentro dessa logística mundial, assim, dentro desse pensamento e das iniciativas que estão sendo feitas? Sempre que nós temos algum encontro com pesquisadores internacionais, o Brasil se apresenta para eles como um país de destaque. Tá? Mas eu não sei se eu diria para ti que o destaque seria de pesquisas acadêmicas. Né? Para eles, acho que o destaque é a potência que nós temos, né? em virtude... De geração de economia criativa. Folclore, das narrativas, que o Brasil é multicultural, então ele tem uma potência, né? Muito reconhecida pelo Rio de Janeiro e São Paulo, pelo Nordeste, né? E depois a gente vem para o Sul. Tá? Em termos de pesquisa, os países que mais se destacam fazendo algumas bibliometrias, que a gente vem repetindo ao longo dos anos, obviamente, acho que também muito pelo tamanho e pelo investimento deles em pesquisa, a gente está falando aí, obviamente, de Londres, da Inglaterra e da Austrália, que são os seminais, né? Esses que eu te falei, Estados Unidos, né? China, muita pesquisa de indústria criativa na China. Né? Que legal. Muito artigo. E aí depois começa a entrar, acho que o Brasil, a Alemanha, alguns outros países assim, mas os que mais se destacam Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e China, os maiores destaques bibliométricos, assim, né? Então, nós estaríamos num segundo escalão, vamos dizer assim, mais próximos. Perfeito. E entre os estados aqui do Brasil, o que tu diria em termos de... Vocês já fizeram, talvez, algumas pesquisas nesse sentido, né? De determinar, talvez, as principais potências da economia criativa. Tu tem algum dado, alguma coisa assim que tu possa compartilhar com a gente? Bom, a gente
a gente, além de fazer as pesquisas, a gente faz muitas pesquisas regionais, tá, Eliane, para tentar entender o estado. Obviamente, com a relação da rede, a gente acaba conhecendo os outros estados e vendo alguns destaques. Né? Mas, de maneira geral, os destaques seriam, assim, dentro da economia criativa brasileira, os principais setores hoje estão ligados ao audiovisual, aos jogos digitais, ao artesanato, à moda, né? E, dependendo da definição que tu usar, muitos incluem a TI dentro dos setores criativos. Tá? Eu gosto de deixar um pouco à parte, porque, para mim, é um mundo muito imenso incluir toda a TI dentro da indústria criativa. Eu não gosto de usar um conceito desses. Mas, se a gente tirar a TI, moda, artesanato, audiovisual e games são ótimos destaques. Em segundo escalão, tu vem com publicidade, arquitetura e design. No nosso estado, o que se destaca? Audiovisual tem aparecido bastante forte. A gente fez uma última pesquisa que a gente vai lançar agora em abril. Se eu não me engano, a data em torno de 14, 17 de abril, a gente vai fazer uma comunicação pública, que é uma pesquisa sobre as potencialidades da economia criativa em Porto Alegre. Né? E Porto Alegre, não Porto Alegre, mas a região metropolitana, aqui nós incluindo, ela, pelos dados que nós coletamos, ela responde por quase 70%, 80% da economia criativa do Estado. Né? Então, tu tirar uma febre daqui, tu tem uma noção muito boa do que o nosso Estado está produzindo em termos de economia criativa. Esses dados que nós vamos abrir de Porto Alegre também estão sendo feitos em Novo Hamburgo e em Torres. Tá? Essa é a ideia. Que é um programa piloto do Inova, né? Que nós conversávamos. São essas 3 cidades, e depois vai se abrir o método para que qualquer outra cidade possa realizar os mesmos indicadores. Então, Porto Alegre se destaca com audiovisual, e no Brasil, entre as capitais, ela ficou, acho que, em 5º na área de audiovisual. Então, 5º ou 4º, alguma coisa assim, tem que confirmar a idade. Mas é um dos setores que tem mais destaque. Mas nós temos um grande problema nesses destaques e nessas coletas de dados, que é a informalidade, os indicadores, o tempo que demora, a própria constituição jurídica de cada um, né? Se tira nota ou não tira nota, essas, como é que eu diria assim, essas questões próprias muito dos setores culturais, mas também esses setores criativos hoje em dia já não se contrata CLT, se faz PJ, então, para a gente conseguir dado, é uma briga, viu? É difícil, mas tem que fazer, né, Cris? Eu acho que isso é muito legal, essa questão de unir, né, o mercado com a academia e toda essa questão de ter um olhar interdisciplinar, né? Tu falaste aqui em imensas áreas, né, do conhecimento que se congregam, né, para construir um conhecimento, para construir, para se juntar aqui num objetivo comum, num norte comum, que é o desenvolvimento, muitas vezes, de uma região, né, de um estado, né, de um país e tudo mais. E aí eu queria te ouvir, assim, quais são o que tu vês assim, aqui para o Rio Grande do Sul, principalmente, né, os principais desafios e de que forma, talvez, as pessoas ou as empresas, porque essa rede, ela é única e exclusivamente formada pelas universidades, mas eu imagino que vocês também tenham outros parceiros, né? E aí conta um pouco para nós como é que é essa ideia de eu, Eliane, poder participar de um projeto desse, por exemplo. Uma pessoa física ou empresa, enfim. A rede, vamos começar pela rede só para entender a construção e as burocracias, mas eu gosto muito de ser subversivo, né, nessas coisas, assim, é da minha natureza, tá? A rede, ela surge com uma conversa durante o ano de 2018, porque esse congresso acho que foi 2017 aqui na FEVAL, então durante 18 eu converso com o João, final de 18 a gente faz a primeira reunião, e a gente tem o ano de 19 para assinar tudo, né? Sim. Quem diz que jurídicos são rápidos, né? A rede só foi terminar sua assinatura definitiva no meio do ano passado, no início do ano passado, em 2021, de fato, assinatura. E agora a gente está na briga para a adição de alguns outros, né? Então, vai e volta nos jurídicos. Por que eu estou dizendo isso? Mas a rede não existe. Não, ela existe, tem os seus parceiros, outros estão sendo adicionados. O tempo é assim, não é nem o tempo só acadêmico, é o tempo legal, jurídico, né? De toda essa documentação que vai para um lado e para o outro. Ela não previu entrada de parceiros não acadêmicos agora no início, então são só os acadêmicos, também os universitários, mas é óbvio que cada programa tem os seus conveniamentos únicos. Então, né? A FEVAL é específica, a FEVAL tem aqui convênio com todas as prefeituras, com o governo do estado, com empresas, e a gente vai fazendo essas
essas parcerias, né, essas pesquisas adicionais. Então, como eu dizia antes, eu tenho muitos projetos hoje com municípios, né, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, a gente teve projeto no passado que a gente finalizou, com o governo do estado, em várias das pastas. E aí, claro, quer dizer, não é a questão da rede, mas cada programa dentro da rede é responsável, né, por definir e adicionar dentro dos seus contratos específicos as pesquisas com outros parceiros, né? Então, a Fevale aqui apareceu e está precisando, vem pelo Laboratório de Criatividade, a gente estava fazendo. Ano passado, eu estava contando, numa reunião que eu tive agora com pessoas de governo, ano passado eu fiz até pesquisa de heavy metal, né? Veio pelo RS Criativo, uma pessoa que fazia um festival de heavy metal famoso aqui no estado, precisava ver uns dados mercadológicos. Eu disse, olha, temos bolsistas, temos pessoas interessadas em música, que o que a gente não tem aqui é como multiplicar o nosso tempo, mas se a gente consegue botar dentro da pauta, as coisas vão indo, né? Então a gente vai gerando muitos dados, porque, que nem tu disse, eu acho que um dos desafios é dados. Tá? E eu não estou falando só quantitativos, estou falando quantitativos, qualitativos, análise dos dados qualitativos, acho que é o pior desafio normalmente. Então, nós fizemos agora esse trabalho para a cidade de Porto Alegre, que na verdade é para 3 cidades para virar método. Nós estamos numa fase agora que esse evento que eu estou falando vai tentar resolver isso. Que eu tenho aqui 1 zilhão de dados quantitativos e já tenho algumas análises. Quem vai parar para fazer essa quantidade de análise agora? Né? Então, esse é um dos desafios. Mas eu acho que tem um desafio muito grande que apareceu, porque eu trabalhei com a lei de incentivo, com a lei Aldir Blanc, com o fundo emergencial, toda essa coisa da cultura na economia criativa, que é da ordem da qualificação do pessoal trabalhando com cultura e com economia criativa. Isso, né? É interessante. Isso para nós tem sido um grande calcanhar de Aquiles, assim, não julgando nada, né, mas preenchimento de cargos em governo, os produtores, os próprios artistas, jogando para dentro de nós mesmos. Depende do perfil de acadêmico, eu me considero um acadêmico que transita bem, mas a gente sabe que tem outros perfis acadêmicos que não vão conseguir transitar, vão precisar de alguém para traduzir o que eles geraram de conhecimento, para entregar na mão de outra pessoa e tal. Então, a qualificação tem sido muito, muito penosa, porque a gente vê áreas dentro do próprio, que nem eu falei, eu estou trabalhando com a SEDAC com o Inova, né, com o RS Criativo e com o Inova RS. No Inova RS, a gente vê já uma tradição, né, do empresariado, de como é que faz, como debate, objetividade, pega daqui, pega dinheiro dali, faz isso, abre aquilo. Na área de setores culturais, isso é uma discussão antiga, né, de que não, é diferente, a gente não pode ser assim, a gente está se vendendo, e quando, na verdade, não é bem isso. Né? Então, a qualificação do pessoal, a discussão, a objetividade também tem sido outro problema que a gente tem visto nas pesquisas e tem aparecido nos dados. Né? Ô, Cris, e quais são as metas assim para vocês daqui os próximos anos? Assim, tem uma perspectiva para que caminho vocês querem seguir? O que você deslumbra aí para esses próximos anos para essa rede? Bom, para a rede a gente está trabalhando na questão da consolidação, que nem eu disse, apesar dela ter discussões para mais aí de 3 anos, 4 anos, ela se consolida há quase 1 ano e meio, tem o seu primeiro congresso há 1 ano e meio atrás, vai ter o seu segundo congresso agora, né, em setembro aqui na Fevale, segundo congresso ibero-americano de economia criativa. A ideia é conseguir consolidar outros programas, né, programas de doutorado dentro da rede. Nós ainda não temos um programa, nenhuma das parceiras da rede, nem na Fevale, de doutorado em indústria criativa e economia criativa, né, e conseguir, de certa maneira, fazer com que as nossas pesquisas, e quando eu digo nossas, eu estou falando dos nossos egressos, mestres, consigam alcançar uma devolução à sociedade. Né? Então, hoje, quando eu falo, eu fico muito orgulhoso de dizer que alguns, e muitos, né, mas como eu estou ativo mais com o governo, muitos dos nossos mestres hoje já estão requalificando, né, dentro do governo determinados setores. Então, tem o IPA, que está trabalhando no gabinete de projetos especiais, trabalhou com economicidade, tem o Alex, que é diretor de cultura aqui no Novo Hamburgo, que foi nosso mestre, formou agora, tem a Juliana, que é presidente do Conselho de Cultura de Gramado, que é nossa mestranda agora, e eu estou com muita relação com o secretário de Cultura de lá. Então, a gente vê como uma das metas, entre várias, é conseguir devolver na prática a pesquisa aplicada que a gente faz teórica ou aplicada aqui dentro para a sociedade.
Muito bem, maravilhoso, maravilhoso. Cris, a gente já está indo aqui para os finalmente, né? Passa muito rápido essas conversas boas, né? Mas enfim, acho que já deu para ter aí uma... Deixamos um pouco mais de informação, né? Quem quiser saber mais, Cris, assim, como é que pode te contatar? Quando contata a Fevale, como é que faz assim? Tem várias formas. Assim, acho que a mais fácil pode adicionar o Instagram do mestrado, né? @PG Indústria Criativa Fevale, ali, e manda um direct, cai direto em mim. Ou me aciona também, o Max RS no Instagram, ali, em várias redes, e aciona ali. Para questões mais burocráticas, outras questões de processos, a Fevale pode mandar um e-mail também para pgindustria@fevale.br, que vai cair lá direto na secretaria, e quando é uma dúvida que as pessoas colocam que a secretaria não dá conta, eles me repassam e a gente vai levando adiante para parcerias de pesquisa, para saber como trabalhar com empresa, universidade, para fazer uma série de coisas. Muito bem. E deixa uma fala bem curta aqui para quem quer fazer, por exemplo, mestrado em indústria criativa. Sabe? Qual é a dica? Enfim, né? Dá uma fala aí sobre essa questão para as pessoas que estão nos ouvindo. Tá. Eu tenho duas coisas que eu comento quando eu falo para o pessoal sobre o mestrado, assim, né? Ambas as coisas para mim são maravilhosas, assim, porque o mestrado em indústrias criativas ele surge para abrigar um anseio das pessoas que gostariam de trabalhar com áreas que são as suas paixões, né? E que de determinada maneira eles podem tentar, para além da pesquisa básica, trabalhar com a pesquisa aplicada, que é gerar um produto, né? Então nós já tivemos pessoas aqui que geraram games de realidade virtual para trabalhar com transtorno obsessivo compulsivo, hardware para cego, gibis para trabalhar com etnia em escolas públicas. Então, é um programa que, para além da parte teórica, ele permite que a pessoa também crie essas coisas. A segunda coisa, que vai de encontro a essa, né, é que ele é um programa de mestrado. Então, não é porque tu cria uma parte prática que tu não tem todo o outro cabedal teórico. Então, as nossas aulas são como um mestrado, né? Então, um programa de mestrado profissional é artigo, é escrever artigo, é ler teórico, é fazer tudo aquilo. Mas eu costumo dizer para as pessoas que quando a gente está em um local onde as nossas paixões são o centro da discussão, não tem discussão teórica que não fique legal, que não fique bacana. A gente perde a noite discutindo um construto teórico e a gente vai ficar feliz. Muito bem, muito bem. Cris, te agradeço de coração por ter participado aqui com a gente na Vale TV, compartilhando aí os conhecimentos, compartilhando as ações, então, dessa rede, né, ibero-americana, em economia criativa, que super legal, que tem aqui no Hamburgo, né? Às vezes a gente não olha para o nosso território, né? E tem tantas coisas acontecendo. Então, te agradeço, fico à disposição, né? E agradeço as pessoas que estão aqui com a gente em mais um programa As Pessoas Inspiram, tá bom? Um abraço a todos e até semana que vem. Bye, bye. Tchau, tchau.